Eu já tinha feito essa pergunta há muito tempo aqui na comunidade e a maioria disse que sim. E eu tenho certeza que as pessoas que disseram que não também usariam Death Note se tivessem a oportunidade. Quando eu faço essa pergunta e tento ser o mais sincero possível, e tento me ver no cenário que teria oportunidade disso acontecer, no momento em que falamos de primeira, não, eu nunca usaria o Death Note, vamos falar a verdade, você está mentindo. E eu não falo que você esteja mentindo por maldade, creio que você não esteja pensando na pergunta profundamente e de forma realista, ou talvez você só esteja mentindo para si mesmo. Até porque usar Death Note não te tornaria mal de primeira. Não faz sentido nenhum achar que por possuir ou até usar o Death Note, você já se encaixaria na categoria do mal. Você não é mal por usar o Death Note. Você é mal dependendo de como usar o Death Note e quais são suas motivações para tal. Estabelecendo aqui que utilizar o Death Note é automaticamente matar um ser humano. Não existe outra função para isso. É um caderno da morte. A primeira coisa que você tem que pensar é: você mataria alguém? Essa é uma pergunta que todos devem se perguntar e serem extremamente sinceros na hora da resposta. Se a resposta for não, então você está excluindo qualquer cenário possível na qual acabaria com você matando outra pessoa. Isso inclui autodefesa também. Se você falar que sim, então a pergunta é: quais são as circunstâncias ou justificativas para tal ação? Usar o Death Note para autodefesa é possível sim, talvez improvável, mas bem possível. Se alguém falar que está indo para sua casa te matar, bom, colocar o nome dessa pessoa no Death Note é compreensível e considerado autodefesa. Agora, no momento em que você escreve o nome de alguém sem as condições de autodefesa, é assassinato. Temos de pensar agora. Uma coisa é ser capaz de matar alguém para salvar a própria vida ou salvar a vida de alguém. Outro motivo fora esse, bom, você é um assassino. Então, com isso, primeiro, eu quis estabelecer que o fato de você possuir ou até usar o Death Note não te torna um assassino ou uma pessoa má. Agora, vamos para uma questão um pouco mais profunda e, de novo, tenham a mente aberta. Não se sintam na obrigação moral ou ética de parecerem do bem, até porque não existe uma pessoa 100% do bem. Você mudaria o mundo para seguir a sua visão se você pudesse. Analisando um pouco do comportamento das pessoas e da tão famosa maioria e dos acontecimentos na história, eu tendo a achar que a maioria esmagadora usaria o Death Note para realizar seus próprios desejos, ou fazer aquilo que acham certo. Necessariamente isso transformaria as pessoas em pessoas más, só que objetivamente elas estariam cometendo assassinato, o que é um ato maldoso dependendo do motivo. Se não, pena de morte seria simplesmente assassinato, o que na verdade é por definição. Todavia, dependendo do caso, uma ação justa. As pessoas tendem a falar que justiça é a harmonia e um equilíbrio. Nesse caso, ao meu ver, o balanço seria entre uma ação justa entrando em contato com uma ação maléfica ou ruim. É muito complicado tentar encontrar uma resposta para se assassinato pode ter algum traço de moralidade de alguma forma, pois tem áreas e momentos que sim, entretanto, isso tudo depende muito dos motivos e justificativas. Deixa eu te colocar num cenário. Você possui Death Note e tem um ditador maluco que está planejando matar milhões de crianças. Você escreveria o nome desse cidadão no caderno? Se sim, e eu também escreveria, não deixa de ser um assassinato, mas com uma motivação nobre. Por isso é muito importante a pessoa ter uma noção de que, ok, por que eu estou fazendo isso e qual será o resultado dessa ação? Falando de novo, esse é um assunto muito complexo, pois qualquer coisa que eu falar aqui pode e vai entrar em contradição, pois as pessoas em sua maioria são contraditórias. Elas são da regra: faço o que eu falo, não o que eu faço. Basicamente agindo como o Light no anime, até porque as próprias ações dele são maléficas e imorais. Ele foi do mal quando matou injustamente os agentes do FBI, Ray Pember e Naomi Misora, pois foram pessoas que só estavam fazendo o trabalho delas. Porém, você poderia falar que se essas pessoas conseguissem capturar Light, então Kira futuramente não teria a possibilidade de matar os assassinos e abusadores, que estariam livres e vivos para cometerem mais de suas atrocidades e criarem mais vítimas. O que no final tornaria as ações dos agentes do FBI e do L algo do mal. Porém, matar os agentes também é uma ação do mal. Como falei, contradição. Kira teve ações que resultaram tanto em coisas boas quanto em coisas ruins. Se o mundo se tornou um lugar melhor, como dito por Matsuda, pelo menos os crimes no mundo diminuíram bastante, os fins justificam os meios, mas e se pessoas inocentes morreram no caminho?
Eu acho que não justifica. Outro nesse debate contra Matsuda, Aizawa fala que o mundo está em paz não porque as pessoas melhoraram moralmente e sim pois elas têm medo de Kira. Sim, seria melhor se todos se iluminassem e agissem moralmente, mas isso torna o mundo estar em paz algo ruim? Vamos pensar, o que faz as pessoas no mundo hoje agirem moralmente? Pode ser porque são pessoas boas e querem fazer o bem no mundo? Claro, é o caso da maioria? Não, porque as pessoas tendem a não fazerem nada de errado ou imoral, mesmo sem ser um crime, pelo medo de ir para o inferno, por exemplo. Logo, pessoas agem pelo medo de uma consequência maior. No final em que várias nações têm armas nucleares, o mundo fica em paz por um tempo, por medo de algo maior acontecer, como extinção. Medo é um motivador poderoso. Então falar que a paz que Kira criou não vale, pois as pessoas só estão com medo, é um argumento fraco. Porque, sendo bem realista, a tão sonhada paz mundial é só uma fantasia. O que existe são períodos de paz entre um conflito e outro. Pode ser por vários motivos, mas repito, os fins não justificam os meios. Agora, você usaria o Death Note? Existem pessoas que merecem morrer e existem pessoas que merecem viver. Você é capaz de decidir isso? No final vai ser por você mesmo. Você não é automaticamente mal ou bom por usar o Death Note. Ela é só uma ferramenta. E creio que temos que tomar muito cuidado quando vamos dar um poder de decisão tão grande para alguém ou um grupo de pessoas. Você pode começar com boas intenções e se perder, ou já começar na maldade, ou você pode se manter firme na moral com suas convicções. Mas pode ser muito arriscado porque poder geralmente corrompe. Pois se a justiça do homem é cega, isso leva à impossibilidade de uma conclusão. Porque no balanço entre o preto e branco, o cinza é justiça. Todavia, nesse caso, o cinza é a complexidade do homem e nossa vontade de chegarmos a uma conclusão. Porém, só ficamos na vontade, pois o cinza em si é uma área de contradições, porque no final, a justiça é falha. Obrigado por ter assistido. Se inscreve no